Olá, Mariana. Olá, Jorge. Quem é a Mariana? Eu não consigo descrever numa só palavra, entendes? E quanto ao Saramago, quanto ao que eu tinha a dizer. Saramago tem uma frase que é: nós temos de sair da ilha para ver a ilha, nós temos de sair de nós mesmos para nos ver a nós. Uma visão helicóptero perante nós próprios. Exatamente, não é? exatamente. E tu não consegues demistificar. Não, eu acho que as pessoas têm ido conviver comigo, sabes? Para entenderem realmente, não é que eu seja mais que os outros, por amor de Deus, nem quero dar a entender a isso, nem quero estar a dar a entender isso, mas sei que tenho uma personalidade muito própria. Como é que vieste para os bombeiros? Olha, então, é algo muito peculiar, não é? Não fosse eu também, ou não me caracterizasse como uma criatura peculiar. Isto começou tudo em 2017, na altura dos incêndios florestais de Pedrógão, provavelmente has de lembrar disso. Pedrógão e não só, mas Pedrógão foi muito mediático pelas piores razões, por todas as mortes associadas. E não tem ninguém na família que seja bombeiro, ou seja, eu reparo, por exemplo, na minha corporação de bombeiros, que muitos dos que lá estão, inclusive bons operacionais, ou pelo menos que eu considero bons operacionais, que têm familiares bombeiros e que depois o bichinho, digamos assim, meteu-se neles e que fez com que eles fossem para os bombeiros. No meu caso não, no meu caso estava sentada, a ver o telejornal, imagina, e via aquilo, e depois imagina nas redes sociais via muito de apelos de ajuda pelos corpos de bombeiros, e então eu comecei por fazer isso. Comecei por ir distribuir garrafas de água e afins, mas houve uma altura em que eu disse: caraças, eu preciso fazer mais. E então, isto é aquele momento em que eu digo: não façam isto em casa, que é totalmente irresponsável, com 17 anos. Lá vou eu, aonde? Facebook. Quem é que quer ir para Pedrógão? Minha nossa, eu não tinha coragem. Então vai um grupo de 4 mulheres, ninguém se conhecia, lado nenhum, perdemos-nos pelo caminho. Era uma a psicar. Olha, nós estávamos no meio do mato, no meio da serra, nós a olhar para os bombeiros, não é? Pedir indicações para chegar ao corpo de bombeiros, nomeadamente Góis. Nós tentámos, dando aqui um spoiler da história, nós tentámos ir para Pedrógão, chegámos lá, mas tinhas imensos voluntários e... não. Então fomos para Góis. Então conseguimos, sãs e salvas, chegar aos bombeiros. Lá aquele Opel Corsazinho, lá subiu aquilo, nós vimos um senhor a descer em sentido contrário, não, calma lá, passa o carro aqui. Posso dizer que nós, quando vimos Alcatrão, quando saímos dessa situação, beijámos o Alcatrão, ficámos mesmo com medo. Quando cheguei, o que é que me fez então ir para os bombeiros, digamos assim? Eu acho que é uma história muito gira, porque não é algo, imagina, foi por mim, sabes? Não tive influência de ninguém. E atenção, eu não digo que o facto de teres influência depois te leva a seres um mau operacional ou não. Mas acho que é uma história bonita. Eu pensei ser bombeira. Surgiu de uma ação solidária, visto na Sem altura dúvida. os mídias e a comunicação sobre Não os foi. incêndios. Sim, E isso levou-te a ir para lá. proporcionou-me, exatamente. Mas o que me fez realmente ir para os bombeiros foi o espírito da malta lá dentro. E a vossa missão ali foi levar águas e assim? Não, nós estávamos lá, houve muita doação de roupa, portanto nós estávamos nesse campo de comprar a roupa, ver a roupa que não gostava, outras pessoas podiam utilizar ou não, e depois estávamos a preparar kits, os kits de pequeno almoço e lanches e afins, estávamos muito por aí, vamos ser sinceros, e a dar vida àquela casa, porque as pessoas, quem é bombeiro hoje em dia, não é? Sabe que em momentos de elevado estado de stress e stress, como é que é de explicar, vários dias, entendes? O ânimo tende a cair. Exatamente, não é? Portanto, quando chegam lá quatro pessoas, tipo, frescas, ali com a energia a 100%, aquela, eu costumo dizer que tens sempre uma reserva de energia. Essa reserva de energia, tipo, pronto, parece que ativa, estás a entender? Parece que liga. A adrenalina que lá foste dar. Sim. Agora estiveste lá quanto tempo? Olha, então,
A primeira vez tive 7 dias, depois gostei tanto daquilo que eu já dizia, olha, levem-me com vocês, eu vou em cima do carro. Não me levaram, atenção. Ainda bem. Tive sempre um quartel. E depois voltei lá outra vez, mais 7 dias. Mas e ficavas a prometi... dormir no Corpo de Bombeiros? Ficava. Deixávamos lá Sim, por noitar. sim. Ah, espetacular. O que eu mais gostei daquilo foi, logicamente, o ambiente entre eles, entendes? Eu fui lá como civil. O ambiente entre eles e a forma como eles receberam civis. Sabes? Tipo aquela discriminação que podes estar à espera, digamos assim. Uma quebra para demonstrar também toda a disciplina que tem a instituição e afins, isso não foi muito sentido. E por lá, na minha opinião, acho bem. Acho que, e agora se calhar também tocando noutra temática, os bombeiros devem ter a sua disciplina enquanto instituição, mas que a ver, sabes? Quanto basta. Depois, quando vieste os últimos 7 dias que lá tiveste, foi quando, neste caso, foste aos bombeiros lá em São e te inscreveste para bombeiro. Sim, eu prometi à Miriam, depois para ela. A Miriam é uma bombeira em Góis. Eu prometi a ela teve muito tempo comigo, sabes? Tive uma madrinha lá dentro. Eu prometi a ela que quando chegasse ao Porto ia-me inscrever na incorporação e assim foi, portanto inscrevi-me ainda em 2017, foi logo nesse mês. E fiz a recruta, depois fui promovida em 2019 e passado 2 meses já estava como profissional. Que é onde tu trabalhas atualmente. Sim. Mas no meio disto, conhecendo um bocadinho da tua história, a Mariana é funcionária e trabalha nos bombeiros, tem uma carreira de bombeira de 6 anos aproximadamente, não é? E agora lembrou-se de estudar e quer ser juíza. Aonde é que entra a parte da saúde, não é? Neste caso os bombeiros, incêndios e não sei o quê, na parte de juíza, na parte de direito, na parte de ver o que é correto, o que é que não é correto, fazer julgamentos, essas coisas. Olha, às vezes as pessoas costumam fazer a mesma pergunta que tu fazes, mas de uma forma diferente, que é, Maria, como é que tu consegues chegar onde chegaste agora, nos anos em que tu tens e afins? Eu digo, pá, tudo o que eu planeei deu errado. E é mesmo verdade, tudo o que eu planeei deu errado. Olha, eu tentei me candidatar na altura, eu tinha uma excelente média de secundário, tentei me candidatar na altura ao Instituto Superior de Ciências Policiais, Instituto Superior da PSP, pronto, depois podes ir, o nome não é este. Ou seja, pesquisaremos. É isso. Não passei, sabes, eu na altura não praticava exercício físico, foi também a partir daí, eu aprendo muito com os erros, sabes, muito mesmo. Não passei lá e a partir daí comecei a treinar, depois entrei para os bombeiros por esse mero acaso, também não estava nos meus planos, ou seja, eu planeei um trajeto para a minha vida, a partir do momento em que entrasses para esse tal Instituto da PSP, que tens a tua, em termos profissionais, a não ser que quiseste trocar de área, tinhas a tua vida encaminhada. Portanto, Isso é estranho com o seu, não é? Estás na área, trabalhas na área da saúde, podias querer estudar para enfermagem, medicina, whatever, mas estás a embargar pela parte do direito. Não, imagina. Mas porquê? Aonde é que veio esse gosto? Ou seja, do gosto de bombeiro já percebemos que o gosto de bombeiro veio um bocado de incêndios, foste, aventura, gostaste da adrenalina de ser bombeiro e embargaste por essa área. Mas a parte direita onde é que entra aqui? A parte da justiça, se é assim que podemos considerar. Olha, eu não te consigo dar uma resposta muito objetiva, no sentido de, olha, eu fui para os bombeiros porque Gosto da aventureira. fui uma aventureira que calhou bem e fui para os bombeiros. Agora, no direito, nunca houve um motivo objetivo, sabes? Nunca houve algo concreto. Eu sempre, eu costumo dizer esta frase, eu prefiro, de certa forma, às vezes, sofrer represálias, porque a realidade é esta, e vamos dar nome às coisas, do que ser conhecida como uma mulher que se cala. E eu tenho um colega meu que diz uma frase que eu gosto muito, que é: eu não compactuo com ilegalidades, sabes? E, ou seja, isto já é de mim, digamos assim, já faz parte da minha personalidade. Tu estás com várias associações, trabalhas em várias associações e são tens várias, projetos. mas acabam todas para trabalhar, entre aspas, para o mesmo, sabes? Porque eu não sou apologista de estares, isto também já é a minha maneira de lidar com as coisas, não sou apologista, ou seja, por outras palavras, é humanamente impossível tu seres muito bom
em diversas áreas e essas áreas serem todas distintas umas das outras. Entendes? Todas as associações que eu estou têm muitas parecenças entre elas. Entendes? Adiantando nisso, então sou bombeira, sou uma Pink Firefighter e eu já vou explicar o que é isto e o motivo também de estar com este equipamento. Para já sou a única em Portugal, mas a ideia é expandir e criarmos uma equipa. Ou seja, a farda que fala tem exclusividade. Tem exclusividade, é verdade, é verdade. Depois estou como embaixadora da Liga Portuguesa contra o Cancro, que também vem, entre aspas, associada à Associação Pink Firefighters, e depois tenho a vertente jurídica, digamos assim, é que tenho um projeto que é o Jurídicas para o Bom Português, que tento desmistificar o direito para as pessoas. As pessoas não conhecem a maioria dos direitos que têm, deveres quanto basta, mas não conhecem a maioria dos direitos. Se as pessoas precisarem de saber alguma coisa sobre isso, podem ter algum sítio dessas duas instituições que podem contactar. Sim, eu tenho o meu Instagram pessoal, mas que acaba por ser muito direcionado para os bombeiros. O Instagram é bombeiros quase do início ao fim, ou pelo menos as pessoas sabem logo quando é que eu entrei para os bombeiros, que começam as publicações a aparecer a partir daí. Pronto, podem me contactar por lá. Depois também a associação em si, do Pink Firefighters, também tem um Instagram deles e também tem o site. Liga Portuguesa contra o Cancro, sou embaixadora do Núcleo Norte, também tem as redes sociais dele. Nós depois deixamos isso tudo na descrição do vídeo para as pessoas poderem encontrar. E quanto aos Jurídicas para Bom Português, também tem o seu Instagram. Está tudo minimamente organizado. Instagram, porque acho que na minha opinião e no geral, isto já é as estatísticas que o dizem, não é? Que é das redes sociais mais utilizadas, portanto está tudo muito por dentro disso e não Facebooks, TikToks e afins. A Mariana trabalha nos bombeiros, a Mariana está na faculdade a estudar Direito, a Mariana tem uma panóplia de projetos relacionados com os bombeiros, ou seja, todos interligados, mas que ocupam tempo ou ocupam dedicação. És embaixador, és representante, tudo isso tem os seus trabalhos. E tu, enquanto eu sei, ainda consegues viver sozinho e tratar de uma casa. Onde é que fica a tua vida pessoal nisto? É uma questão. Quantas horas tem o teu dia? Olha, tem 24, mas às vezes gostava que tivesse 48. É complicado. Vou dizer que é um mar de rosas, nem voltar a romantizar isto, porque acho que está a vir assim uma vibe de uma positividade e de, agora está-me a faltar a palavra, mas de trabalho, sabes? Tu estás constantemente a trabalhar e afins, e eu acho que isso é tóxico. Isso não é saudável e, na minha opinião, é humanamente impossível se quiseres ter saúde mental. Consegues? Consegues não chegar a um burnout, mas é durante. E estás ali a trabalhar sempre e estás com as expectativas super altas e consegues atingir aquelas expectativas num tempo muito reduzido, não é para sempre que isso acontece. Complicado em termos de gestão, mas como eu já te disse, eu aprendo muito pelos erros, sabes? Imagina, estabeleci, não é que me tenha corrido mal, muito pelo contrário, mas eu estabeleci objetivos que não os conseguia cumprir, ou conseguia cumpri-los, mas não, imagina, com uma determinada nota que eu queria. Sou bastante autocrítica, eu quando não conseguia atingir um objetivo, socorro Deus, eu autopunia-me, digamos assim, se isto é saudável, não é, mas... Se tu com tanta coisa começas... Como é que consegues fazer a gestão disto? Tens pessoal que te apoia? Por partes, então, que assim, quando eu tenho um problema é por partes, vamos por partes. Mas por partes, como é que é o teu dia? Como é que fazes a gestão disto? Vamos por partes, então... acordo e fiz, não, estou a brincar, não vamos por aí, não vamos por aí. Faculdade e trabalho, já nem vamos por casas, nem projetos, nem nada disso. Como é que consegues estar a estudar e a trabalhar? Quem é que me faz muito estas perguntas? A malta que estuda. A malta que estuda mas que não trabalha e que só estuda e diz que não tem tempo para mais nada. E depois tipo, olha para mim, Mariana, mas como é que tu consegues estudar? Como é que tu estás sempre, metes sempre coisas na praia, estás sempre na praia e afins? Então, como é que eu consigo fazer as duas coisas e em áreas tão distintas? Apesar de que, é assim, eu tenho que puxar a brasa para a minha sardinha do ponto de vista jurídico, o direito está em todo lado.
tudo lá, vamos ser sinceros. Certo. Portanto, não é assim tão Mas a nossa diferente. questão Mas eu compreendo. aqui até nem é a parte do direito ou nem que realmente está É de encablado. estás a estudar. Sim, sem Agora dúvida a parte alguma. de tens uma casa, tens trabalho, tens os teus projetos e ainda tens a faculdade. Direito por si só já é difícil de estudar. Quero eu acreditar que nunca estudei, nem estou a ver a estudar direito. Olha, peraí, tocando depois no fim nesse ponto e tentando seguir uma raciocínio, só depois vou-me perder, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Gosto muito do que faço nos bombeiros, sabes? Por isso é que consigo. Imagina, os bombeiros, logicamente, não trabalho e, logicamente, tento ser a máxima profissional que consigo ser nos bombeiros, mas acaba por ser também um hobby, sabes? Imagina, eu não sou aquele tipo de pessoa que acorda e diz, vou trabalhar. Logicamente que eu não importava estar nas Maldivas agora, entende? Não importava, mas não vejo como obrigação, como uma pessoa mal acorda e não quer continuar o seu dia porque vai trabalhar. Não. Custa acordar às 6 da manhã, também para mim fazes custa. o voluntariado, não é? Também tens os teus Sim. pequenos voluntariados. Sim. Por isso tens que Isso é gostar. que me limita muito o tempo. Pois, e ainda tens isso. É que me E ainda limita tens muito isso. tempo. Mais do que imagina, na minha opinião, mais do que cuidares de uma casa e afins, é tu trabalhares. E eu acredito que as pessoas que trabalham nos bombeiros a maioria delas vai concordar comigo. Mais do que tu estás lá a trabalhar, é seres voluntário. As duas coisas ao mesmo tempo e muito mais custoso é se as duas coisas forem muito próximas uma da outra. Imagina, trabalhas hoje, trabalhas amanhã, mas à noite tens um piquete noturno. Ser bombeiro é mesmo isto, é muita entrega a uma causa, porque depois não tens as 40 horas de gestão, tens de fazer por ano e tudo isso. Sim. Ou seja, é uma limitação de tempo muito grande, mas só está lá também quem gosta, porque senão não sai. Ai, não, concordo com isto. Não dá. Não dá para quem faz isso como se calhar Como outro se fosse um emprego, trabalho, literalmente, não. dizer Não. assim, opá, eu vou trabalhar porque tenho que ir trabalhar porque preciso de dinheiro. Não. Os bombeiros não dá para fazer isso, ou se Não gosta dá, mesmo não. daquilo que se faz. Ou então É. aquilo. E eu que sou bombeiro, Mariana, e gostava tanto de ter um Nomex cor-de-rosa, como é que eu posso ter? Ok. Isso é uma excelente questão. Portanto, o Pink Firefighters é uma associação de bombeiros internacional que tem como objetivo a sensibilização para o cancro e a prevenção para o cancro, nomeadamente o cancro da mama, por isso eu também tenho aqui o laço característico da prevenção e da sensibilização do cancro da mama. E tu, para te inscreveres para os Pink Firefighters, primeiro entras em contato comigo, estou como team leader Vou meter a cunha hoje. de Portugal. Depois, logicamente, tens de ter preparação física. Isso já não sei se tem, mas eu bocado vamos ouvir acredito que escadaria. sim, acredito que sim. Tens de ter preparação física, tens de ter participado em competições de bombeiros. E depois tens uma obrigatoriedade, digamos assim, de competições anuais que têm de ser preenchidas. Carta de motivações e afins, mas isso já é demasiado detalhado, portanto o ideal é as pessoas entrarem em contato comigo, envio-me um e-mail e depois eu envio o e-mail todo discriminado, mas essencialmente é isto, ou seja, tens uma obrigatoriedade de ser, por exemplo, um bombeiro de ferro, uns escadórios da humanidade, pode ser corridas, sei lá, corrida da mulher, e afins, vais equipado, o equipamento tens de tirar medidas, o equipamento é feito de propósito para ti, não são medidas universais. E imagina, eu até já estou na associação, vou fazer essas provas. Tenho que pagar na mesma inscrição, são eles que pagam, como é que Isso depende, imagina, depende também do valor da prova e depois também depende da capacidade financeira da associação naquele período, naquele momento. Entendes? Pink Firefighters está em todo o mundo, começou Tu em vais ver provas França. todo mundo? Ou é só Não, mas mesmo, tu podes ir, já tive competições cá. Na altura já era dos Pink Firefighters, mas ainda não tinha o meu equipamento, estava à espera dele, portanto competi com outro Nomex, mas tinha o Jeremy, que é bombeiro sapador em França, também é um Pink Firefighters, e depois tinha outro colega dele, que viemos e fizemos o Firefighter Combat Challenge em São Martinho do Porto. Fizemos uma equipa internacional, nós os três mais um bombeiro sapador de Setúbal,
e foi muito bem, foi muito fixe, portanto. Tens um vasto currículo de provas, não é? Tenho. Embora só entraste para os bombeiros em 2017. Comecei em 2018 nas competições. Mas em 2018 até agora foi sempre a bombar. Foi, e a Estás em primeira todas. foi esta aqui. Tento estar em todas. Acho que eu desde que entrei para a faculdade. Limita-te um bocadinho. Limita-me muito, não é um bocadinho, vamos ser sinceros, limita-me muito em tempo. Porque eu sou muito exigente comigo mesma e de certa forma também critico tanto os processos de seleção e depois alguns problemas internos, que todas as instituições têm problemas internos, também por causa disso. Eu também o faço comigo mesma e a mim mexe-me muito quando não há profissionalismo de outra parte, principalmente em profissões que lidam com vidas humanas diretamente, sabes? Não desvalorizando logicamente outras profissões, mas imagina um call center não está a lidar com vidas diretamente. Portanto, se não tiver tanto conhecimento sobre um pacote de comunicação, ok, dá ali um erro, mas fica por ali. Se tu vais administrar oxigênio a mais do que é suposto, ou se vais não me entender? Ou se vais com incêndio elétrico e metes água. Dás neto. Porquê o Bom Jesus? Porque é o Bom Jesus. Olha, Podíamos ter ido filmar a outro sítio qualquer. o Bom Jesus é muito especial para mim, porque foi também a minha primeira prova, a minha primeira competição foi aqui. Muito giro, porque lá está, eu tentei me candidatar para o Instituto da Polícia em 2017, não passei porque não tinha preparação física, e uma pessoa que nunca treinou não é num ano que vai recuperar todos os anos perdidos, não é? Então em 2018 vim, qual era o meu objetivo? As pessoas diziam sempre, ela não vai chegar ao fim, ela se quer boa, malta. Boa, assim isso, é mesmo isso, é a palavra que eu dou melhor. É isso tudo que eu preciso ouvir. É mesmo isso que eu preciso ouvir. Vim e o meu objetivo, eu estabeleço sempre o objetivo e tento ser o mais clara e realista quando o estabeleço. Então o meu objetivo não era ganhar. O meu objetivo era chegar ao fim. Eu quero chegar ao fim. Cheguei. 3 lugares do último, mas cheguei, não importa. Foi mesmo Não assim. foste ao último. Não fui ao fim, mesmo se fosse o objetivo foi cumprido. Entendes? Eu fiquei ali, eu acabo a competição e digo, não, para o ano é para o pódio. Pronto. A não seguir, ali, Mariana, batidinha, sempre, não falha, reloginho, na altura não estava na faculdade. E portanto também tinha mais, acabava por ter mais tempo, coisa que não tenho agora. E disse, não, eu vou treinar e vou ficar no pódio. Qual é o lugar no pódio? Não sei. Acabei a prova, o Júnior vinha ao meu lado, o Júnior é bombeiro em Braga. O Júnior vinha ao meu lado, Mariana, tu não vais. Opá, toda aquela motivação em provas em que tu precisas mesmo daquilo. E olha, cheguei aqui, socorro Deus, pior que um zombie. Eu assim, acaba a prova mesmo. Olha, isso é um palhaço. Terceiro lugar, eu disse. Primeiro ano que competi, fiquei a 3 lugares do último. Segundo ano que competi, fiquei a 3 lugares do primeiro. Completamente. E depois tu, com estas atitudes mas isso é uma competição de bombeiros. Estás a entender? Sim, mas isto demonstra que se eu aplicar e se eu defender os objetivos que estabeleço e se eu trabalhar para os alcançar, eu alcanço. E depois isto acaba por se aplicar a tudo na vida. Na realidade, não têm bem noção que nós estamos aqui parando mais ou menos 28 graus, em que tu estás com um fato em que deves estar com uma temperatura de 40 e muitos graus dentro de ti, a suar já. E a subir 566 escadas, eu nunca a subi, mas já fiz o meu trabalho de casa e fiz a minha pesquisa e estas são 566, que não são peças. Sim, posso dizer que e são 30 kg às costas, porque não levas o aparelho respiratório, ou seja, levas o arico às costas. Levas luvas, levas cola, levas tudo. Mais a temperatura e o sol. Por exemplo, para mim é péssimo. Cola ou tapata nuca, em termos de sensação térmica, aumenta. E então, mau, é puxado. É desesperante subir essas escadas todas. Mais o nosso porque é que peso. eu o faço? É superação. Tu és bombeiro, apesar de não ser assim há tanto tempo, muitas histórias, 30 anos, mas és uma bombeira assim, ou seja, estás lá várias vezes, tanto como voluntário como profissional. Tens assim alguma ocorrência que te marcou? Portanto, mas com um mau desfecho, infelizmente muitas, sabes? Mas
também já foram más ao início e tiveram um bom desfecho, e posso contar a história da Rosa Maria. Nós fomos acionados para um feminino de 14 meses que estava em paragem cardiorrespiratória. Quando chegámos lá, verificávamos que de facto encontrava-se em paragem cardiorrespiratória, iniciámos logo o protocolo. Ainda não tínhamos o médico connosco, ou seja, ainda que ela tivesse a chegar, ainda não tínhamos, conseguimos revertê-la sem o remédio. E depois, felizmente, tive a possibilidade, e ainda tenho a possibilidade de acompanhar o crescimento da Rosa Maria, e acho que tu atinges o teu patamar de bombeiro, digamos assim, ainda que isto não seja um nome mais correto. Eu posso dizer que, para além de, sem dúvida alguma, marcares aquela família e marcares por um aspecto muito positivo, e a ideia é sempre essa, nós temos quadros nossos, meus e do Cardoso, que foi o colega que veio comigo, na casa dessa pessoa, sabes? Do género, vamos ser eternamente recordados em que tu estás na sala e olhas para lá e lembras-te daquela situação em que teve um bom desfecho. Portanto, eu também não sou a única que reconhece a positividade, digamos assim, desta história, que infelizmente o desfecho dela podia não ser o melhor. Mas foi um desfecho positivo e, portanto, foi sem dúvida a ocorrência que mais me marcou. A vida nem sempre te escuro. Não, como para todos. Não, eu acho que é muito. Eu acho que sim. Mas já tiveste episódios na tua vida bastante dramáticos? Já, mas imagina, quando tu tens carro e deixas, isto é uma analogia, e deixas de ter carro, reclamas. Quando tens bicicleta e deixas de ter bicicleta, reclamas. E quando deixas de ter pés e vês pessoas que não têm pés, se calhar davas o valor que tanto criticavas não ter um carro a ter pés. Não sei se estás a conseguir entender isto, ou seja, não menosprezando tudo o que já me aconteceu e toda a dor e afins, terás sempre alguém numa situação pior que a tua. Qual foi, e como eu disse, todos nós temos problemas, qual foi a situação que mais me marcou e porque é que a vida não me sobreveio? A minha mãe faleceu em setembro de 2022. Foi duro, foi muito, e ainda é. Também não vou romantizar esta parte, dizer está tudo bem, está tudo... Exatamente, mas como eu te disse, eu não consigo definir, porque eu digo que eu sou uma criatura peculiar e que tenho uma personalidade muito própria, e quando eu digo que também tenho uma personalidade muito própria, significa que também tenho uma maneira de ver a vida distinta da maioria das pessoas. E como é que eu sei isto? 5 minutos de conversa com elas. Eu digo, não, eu não vejo a vida desta forma. Eu não encaro a vida, eu não encaro o meu dia-a-dia desta forma. E não é que a morte da minha mãe tenha sido um erro, não é? Mas eu disse que aprende sempre com os erros e também associa-se aos erros tudo o que não seja de bom na tua vida. E eu tento aprender em todas as situações, e nomeadamente com isso. O que é que eu aprendi com a morte da minha mãe? A minha mãe morreu com 59 anos, a 10 dias de fazer 60. Foi diagnosticada com cancro. Por isso é que eu fui para os Fighters e depois por isso é que me associei à Liga Portuguesa contra o Cancro. Ainda que o cancro da minha mãe não tenha sido o cancro da mama, foi um cancro bastante raro, o cancro da vesícula, a maioria das pessoas não tem cancro disso. Quando nos apercebemos que ela tinha cancro, digamos que já era tarde demais, já o cancro tinha metastizado pelo corpo todo, ou seja, tinha alastrado pelo corpo todo, e os sítios onde estavam não eram operáveis e não havia solução para isso. E como eu te disse, também era um cancro raro. Fármacos para eles, métodos de tratamento para o tipo de cancro que a minha mãe tinha, nomeadamente o tumor principal, não existiam, sabes? Existiam grupos experimentais, nós tentámos fazer isso e assim de uma forma resumida nós tivemos de tudo. Nós, enquanto família, e a minha mãe também passou, mas a minha mãe tinha um médico específico, nós íamos e infelizmente também sempre tivemos essa possibilidade financeira, e porque os meus pais também infelizmente sempre trabalharam e sempre fizeram o seu peizinho também, ainda que não fosse para gastar em situações de doença, mas é o que é.
Tínhamos um médico, só para a parte da alimentação. Nós fizemos e depois fomos a Navarra. Navarra é um hospital em Espanha que está na vanguarda da oncologia. De vanguarda não tem, mas ninguém tem, basicamente, de uma forma resumida, é isto. Portanto, nós fizemos realmente de tudo relativamente ao médico de Espanha. Por exemplo, o médico de Espanha pedia, não é? Diga-nos obrigado, mas seguia este plano e o pequeno almoço era aipo. Não sei se alguma vez experimentaste beber aipo, um batido de aipo, dá-me vontade de vomitar logo a seguir ao dia. E a minha mãe fez sempre esse esforço, sabes? Portanto, ela nunca deitou a toalha ao chão e ai de nós deitássemos a toalha ao chão, que era a maior falta de respeito, do meu ponto de vista, que podíamos ter por ela. Foi o meu ponto de referência, sabe? E relativamente à falta de respeito, uma das perguntas que me fazem muito, e de pessoas que já passaram, não pelo mesmo, ou se calhar por algo muito semelhante, ou algo parecido, algo que eu já passei, Maria, como é que tu consegues estar assim com esta força toda? Eu posso dizer porque é que o Bom Jesus não te disse ao início, pensava que não sabias, porque é que o Bom Jesus também é muito importante para mim. A minha mãe morreu a dia 7, se não me engano, a competição do Bom Jesus era a 12, e eu vim, fiquei em quarto lugar. Quase que me dava balagaia ali na escada porque eu não comi, bebi um Monster. Eu pensava que o açúcar do Monster chegava, não chega. E portanto esta prova também é muito... E eu sabendo um bocadinho da história, porque estudei também, não é? Achas que essa tua força deriva da tua mãe? Sem dúvida. A minha mãe era uma força da natureza. Eu não aguentava nem metade do que a minha mãe aguenta. As pessoas dizem que eu sou uma força da natureza. É o maior elogio que me podem dar, sabes porquê? Porque era isso que eu dizia da minha mãe. É literalmente isto, é muito mais, és tão bonita, agradeço, com o coração que agradeço, mas dizer-me és uma força da natureza, para mim, é o maior elogio que me podem dar, porque era literalmente isto que eu dizia da minha mãe. Não aguentava nem metade do que ela... Tudo bem que eu sou forte, mas eu não aguentava nem metade do que ela já passou, e portanto, imagina, pressupõe, se tu imagina, ou quem me considera que eu sou forte, se eu digo que não aguentava nem metade do que a minha mãe passou, imagina a força de viver que ela tinha, e isto também vai ao encontro do que eu te ia dizer. Como é que eu consigo ter esta força toda? Por respeito a ela. A minha mãe tinha uma força de viver tremenda. Se não fosse o cancro, a minha mãe andava aí a bombar. A minha mãe estava com o cancro todo metastizado e andava a subir o Monte de São Félix. A apoiar? Apoiávamos uma à outra, basicamente. Não era em termos de competição nem nada disso, simplesmente ela gostava do Monte de São Félix e disse: mãe, vamos subir? Vamos. E lá fomos as duas subir aquilo. Tinha uma força tremenda. Nunca se vitimizou. Sou contra também as pessoas que se vitimizam. Eu costumo dizer que tu, para seres forte ou para seres vítima, o esforço é exatamente o mesmo, sabes? E sendo eu contra as pessoas que se vitimizam, porque eu acho que é uma... Como eu te disse, a minha mãe morreu muito jovem. A minha mãe morreu com 59 anos. Tinha muito para viver ainda. E foi um ano, sensivelmente, um ano e um mês, desde que soubemos que ela tinha cancro até ela falecer. O tempo passa assim, estás a entender? E se tu não dás... O que é que eu aprendi com a morte? A morte da minha mãe, dar valor ao tempo. Eu, entre aspas, já o valorizava, mas sabes quando aquela típica frase clichê de a vida são 2 dias, vivo hoje, vivo o presente, é totalmente verdade. Sabes o que é que eu tenho mais pena? É que a maioria das pessoas não conseguem entender isto e não conseguem entender a verdade, a essência dessa frase, porque nunca passaram por um episódio, felizmente ou infelizmente, na vida sobre isso. Eu se calhar posso dizer que a minha mãe faleceu, tinha 22 anos, posso dizer que eu com 22 anos, fora toda a bagagem que eu já levo dos bombeiros, e quem é bombeiro sabe disso, todas as coisas que nós apanhamos, seja de cariz social, seja o que for,
que já nos faz ter uma maturidade superior à nossa idade. É assim, eu vivo sozinha desde os 17, portanto, também já sempre tive mais maturidade, 17 não, desculpa, 18 é caminhar para 19, não tem nada a ver, pode ir mais falar. Sempre tive mais maturidade para a minha idade do que é suposto, mas posso dizer que a partir do momento em que tu tens uma mãe, a minha mãe era tudo para mim, era mãe, era pai, era a família toda. A realidade é esta, eu perdi, mas quando a vida te tira o tapete, foi isto que me aconteceu com 22 anos. E depois eu fiz anos em novembro, primeiro aniversário sem a minha mãe, primeiro Natal sem a minha mãe, primeira Páscoa sem a minha mãe, primeiro aniversário dela sem a minha mãe. Foi tudo isto no mesmo ano. E imagina, a minha mãe era tão forte, para tu teres noção, que ela dizia assim: Mariana, eu vou morrer de pé. E depois a minha mãe encarou que ia morrer. A morte é um tabu tão grande que tu primeiro evitas falar sobre ela por medo, seja pelo que for, mas aí a morte que se calhar de certa forma dá sentido à vida, que faz com que tu aproveites a vida e dizes: olha, tu amanhã podes voltar cá. E tu dizes assim: se calhar amanhã, daqui a 5 minutos, pode dar uma da gaio. Não é? Mas ali tens um acidente de carro. É isso mesmo. E depois, faço uma pergunta a ti. Vamos inverter aqui o papel, mas ouço, neste momento, se daqui a 5 minutos, infelizmente, falecesses, vivias tudo o que tinhas para viver ou fazias alguma coisa diferente? Eu tenho uma particularidade sobre isso. Sempre à grande? Não, até está mesmo tatuado. Que é, eu sei que vivesse para sempre, como se nunca fosse mulher, mas vivo como se nunca fosse. Ok. Então fico muito feliz por isso. Muito feliz mesmo. Muito feliz. Por exemplo, olha, eu digo-te que eu, se morresse daqui a 5 minutos, não fazia tudo. Eu quero muito fazer uma missão humanitária, entendes? Nunca fiz. Agora, se me dizes que se eu morria com algum peso, não, mas... Eu é um minuto. Olha, estou a caminhar para isso, tenho a noção que ainda não... Tenho muita coisa que gostava de fazer, muita coisa que gostava de alcançar-se, mas até agora, com as minhas possibilidades e com as minhas limitações e com o que me era possível, fiz tudo agora. Mesmo que esta entrevista fique agora aqui, eu sei que fiz tudo até aqui neste projeto. Fico mesmo. Penso assim, gosto de pensar assim e vivo assim. Também como uma morte, que foi como se fosse uma mãe para mim. Foi a minha avó. A partir daí, o Chico mudou um bocadinho. Eu nunca tive, imagina, essa experiência que tu tiveste, de certa forma tive. Eu nunca tive os avós paternos, já eram falecidos, nem o meu avô materno, só tive a minha avó materna. Mas também nunca foi uma convivência tão forte, ou seja, esse choque que tu tiveste foi o choque que eu tive com a minha mãe. Bem mais velha do que neste caso, porque já foi com 18, 19. Quem eu? Sim, tiveste até com 22 e eu fui bem mais velho. Por trás dessa farda existe uma menina. Existe a Mariana. Existe a Mariana. Uma família. Sou igual. Eu não acho que haja essa distinção, porque o que eu sou fora da farda, sabes? Sou na mesma, não mudo. Acho que quando as pessoas mudam acabam por ter duas caras. Não sou apologista disso. Estou só a perguntar quando esta farda para ti é normal. É normal porque a minha missão é igual, tenha eu uma farda ou não. Que é tornar, dentro do que eu possa, se for através dos meus conhecimentos, excelente, e se tiver meios também para os aplicar, excelente, mas às vezes, sabes, também basta palavras. E portanto, nem sempre para ajudar os outros precisas ter uma farda. Há uma frase que eu gosto muito, não é da minha autoria, mas eu gostava que fosse, que é: nem todos os dias podes salvar vidas, mas todos os dias podes ter a oportunidade de confortar e afetar positivamente a vida de alguém. E portanto, tu consegues fazer isto, tu consegues salvar vidas, digamos assim, ou confortar o outro todos os dias, quer tenhas tu uma farda, quer não tenhas. E portanto, por isto é que eu acho que não exista nenhuma diferença na Mariana quando veste uma farda do que na Mariana quando não tem uma farda. Ou melhor, eu posso arranjar uma diferença. E quando estou com uma farda,
aqueles momentos em que tem de haver ali disciplina e afins, as brincadeiras e os risos e toda a espontaneidade, digamos assim, fica limitada, não é? Mas passa. Eu também costumo dizer que não consigo fazer ninguém feliz, mas consigo contribuir para a felicidade das pessoas. Gostei, vou apontar essa. Olha, Mariana, e o que diz o coração de uma mulher? Pode ser muito sincera, fizeste-me essa pergunta, não contava com ela. Não é que eu fosse contar com as outras, não é? Mas não contava com ela e, portanto, a primeira palavra que me vem à cabeça é compaixão pelos outros. Portanto, eu acho que é isso. O que é que fez o coração de uma bombeira? Compaixão pelos outros. Ajudar, sabes? O que é que és tu aqui, neste mundo, se não ajudas os outros? Sozinho não vais a lado nenhum. Até podes ir, mas junto vais muito mais longe. Muito mais longe. Obrigado.